Então está aberto para perguntas, posicionamentos, questionamentos, etc, etc. Uma dificuldade que a gente está enfrentando é com relação às ligações de esgoto, porque as obras estão sendo concluídas aos poucos e se sente uma resistência da sociedade em termos de ligação de esgoto, efetivamente. As pessoas, a sociedade quer obras de esgoto, mas as obras concluídas não querem pagar, né? Nós temos um caso bem típico de TAPES, né? Onde foram aplicados 4,5 milhões de reais e nós temos hoje, me corrija aí, Eduardo, em torno de 18 ligações de água, ligações de esgoto, né? Então, gostaria que comentasse um pouco sobre isso. Boa noite, obrigado pela pergunta. E, infelizmente, esse é um problema que ele acontece Brasil afora. É a mesma situação. As pessoas querem ter a obra de esgotos, que meio que está em moda na questão ambiental, isso é importante, mas não fazem a ligação porque, às vezes, não é tanto o medo de pagar a conta, mas é o custo de fazer a ligação. Lá no estado de São Paulo, o governo atual fez um programa chamado Se Liga na Rede. Então, é uma subvenção do governo do estado, então não é da operadora, da concessionária municipal, que está pagando a ligação predial. Então, foi a forma que se encontrou. Porque o que a gente tem percebido que, vamos dizer o seguinte, veja, lá na região metropolitana de São Paulo, a capital está com 91,9% de cobertura de rede de esgotos. Mas você ainda encontra rios poluídos por causa de ligações clandestinas e por causa desse tipo de problema. Então, veja, foi um programa específico que já foram feitas cerca de 50 mil ligações, se eu não me engano. Tá? Agora, tudo isso, veja que eu acabei salientando aqui, porque é uma vivência de que, na medida que a gente tem essas oficinas, essas mobilizações, etc., a população também ganha mais consciência, né? A nossa mídia também devia trabalhar algo nesse sentido, não somente para falar de vida de artista, mas de contribuições importantes aí que nós precisamos. Mas eu vejo que está caminhando, mas esse é um problema. E às vezes a resistência de ligação de grandes consumidores, etc., se resolve via vigilância sanitária. A vigilância notifica, etc., aí obriga a ligar. É assim que tem caminhado, tá? Foi ter respondido. Eu queria perguntar sobre como está no plano de saneamento nacional, tanto o urbano como o rural, a aceitação da tratamento de esgoto individual por fossa. Olha, existe uma linha específica para isso daí, tá? Vejam, o tratamento em nível domiciliar, ele é empregado em vários outros países que a gente tem experiência disso daí, tá? Que a gente vê. Só que é o seguinte, ele precisa ser feito também com critérios de engenharia. Não é simplesmente fazer uma fossa que você esconde o esgoto, como muitas vezes a gente esconde o curso d'água porque ele está cheio de lixo e está poluído. Então, tem uma linha disso daí também, né, no plano, que se aceita principalmente para o rural, tá certo? Mas tem que ser feito por critérios de engenharia. Então, não é algo que seja totalmente dispensado. Não, mesmo em áreas que você tem urbanas com lotes grandes ou transição do urbano para o rural, é possível que você tenha esse tipo de solução. Só que cuidado com ela. Por exemplo, que eu vi um loteamento em Vinhedo, em São Paulo, que eram lotes grandes, tá? Lotes grandes, 400, 500 metros quadrados. Só que aí a fossa ela funcionava bem com uma ocupação de até os 40%, 50% dos lotes. Acima disso, o que aconteceu? Todo mundo com fossa, o que aconteceu com o nível do DNA? Começou a subir o nível d'água. Uma rua do lado de um lago, subiu a rua, por pressão hidráulica, entendeu? Então, veja o seguinte, é possível uma solução desse tipo? Sim. Mas, como toda solução, precisa ter seu critério. E está previsto no plano, né? Está previsto com o uso de emprego de soluções domiciliares, mas de acordo com norma bem feita, critérios, etc. Professor, eu queria ouvir um pouco da sua experiência, se é que tem, né, nessa área da integração dos planos de bacias hidrográficas com a questão do saneamento. Aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos ainda
engatinhando na questão dos comitês de bacias, no que se refere à cobrança pelo uso da água, né? Nós não temos isso aqui ainda definido, temos, né, Nancy, vários problemas com a estruturação ainda das agências e tal, isso não está funcionando plenamente. Mas eu sou uma das pessoas que acredito nisso, porque eu acho que é a visão, né, global do problema, né, no âmbito da bacia, e que ela vai, de certa forma, tratar todas essas questões, não só do esgoto, mas também dos outros agentes poluidores, enfim. Então eu lhe pergunto, do ponto de vista assim, da prática, né, onde existe alguma experiência positiva que se possa a gente ilustrar nessa questão que nós estamos falando aqui da necessidade de saneamento com os planos de bacia. Obrigado. Olha, existem experiências bastante interessantes. Por exemplo, quando a gente fez os planos dos municípios do Vale do Ribeira, a região mais pobre do estado de São Paulo, está aqui entre São Paulo e Curitiba. É muito interessante que o Vale do Ribeira, a parte norte dele está na região metropolitana sul, na região metropolitana de São Paulo, e a parte sul dele está na região metropolitana de Curitiba, né? Mas, por exemplo, ao fazer o plano de drenagem, nós consideramos o que o plano de bacia falava da questão dos recursos hídricos. E muitas coisas nós incorporamos, tipo sistema de alerta, diretrizes, então, que nós seguimos, e deu plenamente certo. Outras, por exemplo, nós questionamos. Por exemplo, tinha alguns municípios com um plano diretor de drenagem, com uma visão assim: eu vou resolver a drenagem só fazendo grandes obras, grandes canalizações. Então, um município que tinha um orçamento anual de 66 milhões de reais, foi proposta uma obra que custaria 35 milhões de reais. Então é inviável uma coisa desse tipo. Então vamos dizer o seguinte: de uma maneira geral, quando existem planos de bacia, a gente tem buscado compatibilizar o sistema de alerta, etc., o alcance do tratamento. Por exemplo, aquilo que eu falei para vocês, 2018, 2020, 2024, são coisas que vão sendo compactuadas dentro do comitê de bacia. Sempre dentro de uma diretriz do que seja factível, do que seja viável economicamente. Mas o que a gente teve até a oportunidade de conversar antes de nós descermos para cá, né? O que eu vejo, a experiência francesa, desculpa eu reportar lá de novo, porque é uma experiência que deu certo, mas a cobrança de recursos hídricos, depois de 50 anos que eles têm lá a redevance, né, que é pagamento usuário-pagador, poluidor-pagador, criou, no mínimo, um local de recursos para que os municípios vão lá buscar dinheiro para fazer seus projetos de drenagem, seus projetos de água, seus projetos de esgotos. Então, vejam, aí você começa... Eu acho que a grande ideia de gestão por bacia, agência de bacia, é a solidariedade na bacia. Eu acho que essa é uma questão e que eu acredito que o Estado do Rio Grande do Sul vai ter que avançar, né, pela cobrança dos recursos hídricos. Não é um imposto a mais, gente. Não é essa a ideia, não é um imposto. Mas é uma forma de você fazer com que os usuários eles se disciplinem, eles busquem uma maior eficiência pelo uso da água internamente. E a gente tem percebido que, assim, se no primeiro ano a implantação da cobrança deu um orçamento X, depois de uns 2, 3 anos vai dar um 0,8, 0,9 de X, começa a diminuir. Falou, está diminuindo a receita? Tá, graças a Deus. Por quê? Porque está aumentando a eficiência interna dos usuários. Mesmo lá a Sabesp, a companhia estadual, teve resistência para pagar, mas depois a coisa aconteceu e a Sabesp mesmo foi buscar a sua eficiência. Então, são experiências de gestão internacionais que mostraram, vamos dizer, o seu resultado, a sua eficiência, que eu acho que a gente, adaptado para as nossas condições, não podemos ter vergonha de seguir isso daí, desde que adaptado para a gente, entendeu? Funcionou. Funcionou tanto que eles estão no momento que eles já conseguiram universalizar totalmente a coleta e tratamento de esgotos. Hoje eles investem em algo que está difícil a gente imaginar no nosso horizonte. Você investir em eficiência de coleta de esgotos. Sabe o que significa isso? Com que o esgoto efetivamente coletado chegue, né,
nas estações de tratamento. E não se perca que existem fugas também de esgoto pela rede, tá? Acho que o Azambuja levanta um ponto importante. Nós aqui como ABS, acho que tem que se juntar com os sindicatos de engenheiros, né, e outros, a Associação dos Engenheiros da Corsã, para batalhar para que eu, pelo menos, fui presidente de comitê durante 4 anos, vice-presidente durante mais 4. A gente sempre ouvia do Estado, não é o momento político de criar agência. Porque criar agência agora não vai passar na Assembleia Legislativa, e nós vimos a agência das estradas de rodoviárias aí do Estado ser criada, né, e a gente está pedindo essa agência. A nossa lei é mais velha que a federal, e não sai a tal da agência para poder fazer a cobrança. E eu puxaria também da conversa da Zambuja, que já falou lá no meio rapidinho, a questão não só casamento com o plano de bacia, mas com o plano diretor. Né? Hoje nós estamos aí indo para finalmente do ciclo de constituição da 5ª Conferência Nacional das Cidades, e para surpresa da gente, nós técnicos de gestão da coisa pública, é o movimento comunitário que está lá reivindicando que não se tenha mais plano disso, plano daquilo, plano de lá. Nós queremos um sistema municipal de desenvolvimento urbano. Né? Então, a pauta da Conferência das Cidades, que a ABS está participando, né? Junto com a Corsã, inclusive, a gente faz parte lá no Conselho Estadual das Cidades, é criar um sistema nacional de desenvolvimento urbano que unifique tudo isso, porque realmente, senão tu vai pensar a cidade crescendo por um lado, o saneamento por outro, e tu não faz esse casamento. Algum comentário, professor? Não, perfeito. Faço votos de que vocês consigam implantar os comitês, a cobrança, as agências e a cobrança, porque esse caminho se mostra exitoso, não somente na França, como em outros locais, porque aí fica mais fácil a questão do planejamento. Aí você tem um planejamento de qualidade da água do rio, você tem um planejamento de atender como é que os serviços vão evoluindo de coleta e tratamento de esgotos. Então aí as coisas começam a se combinar. Agora, isso que você falou é bastante importante, fazendo plano. Daqui a pouco a população começa a falar, não quero mais saber de plano, porque não vê o resultado efetivo do plano, né? Mas você veja, repito, não é a panaceia, não é a cura de todos os males, mas o que a gente tem visto, que na medida que você você discute isso, você cria condições, etc., de diálogo com a população, olha, avança até essa ideia de precisa pagar pela água, né? Precisa se ligar no esgoto. Aí isso começa a avançar. Eu vi municípios, municípios menores, mas às vezes tinha população que falava, olha, o meu avô vivia assim, meu pai vivia assim, eu estou vivendo assim, está ótimo. Aí você começa a dizer, olha, não é mais assim, você não veio aqui de carro? Eu vim. Então, o mundo que era do teu pai, do seu avô, não é mais o mundo de hoje. A água que você bebe, que você joga no rio sem tratamento depois, olha lá, tá vendo? Você pega o mapa, você mostra para ele, ó, tá indo essa água suja, tem que falar assim para outro município. Então começa, eu acho que essas coisas vão caminhando. Ok, mais alguma? Tá ligado? Mais alguma colocação? Pergunta, antes de, quando estão pensando em fazer algum tipo de colocação ou pergunta, já está no site, né, do CENG, então, aula inaugural do curso de nivelamento em engenharia de saneamento, com fotografias, texto, termo de cooperação e capacitação técnica CENG Corsã, firmado em julho passado, tem seu primeiro efeito prático. Esse é o subtítulo aqui. Queres uma colocação, Tadeu? Me chamou a atenção no fechamento da excelente apresentação, capacitação e formação. E um outro comentário também que remete a que tu fizeste ali com relação à solução está em nós mesmos, ou seja, nos operadores, nas companhias, enfim. Eu queria, te peço a gentileza de fazer um comentário sobre esses dois pontos, até no sentido de estímulo, porque muitas vezes nós tendemos a achar que as soluções estão distantes da gente, né? Mas na realidade está em cada um de nós, dentro desse link que tu fizeste aí com a questão individual. Eu vejo o seguinte, a gente vai se lembrando toda a história de hábitos, de etc., da luta que foi o implantar o saneamento. Claro,
que da mesma forma que depois nós ficamos sem um marco regulatório anos, não é? Nós vamos ter agora em 2007, nós temos um outro. Pode ser que daqui para frente, e é bom que isso aconteça, que seja criticado esse de 2007, porque a dinâmica é assim. O que eu vejo é o seguinte, a situação antes do Planasa era muito pior. E veio, ele cumpriu o seu papel. Só que chegou uma hora que esse modelo se esgotou. Então, o que eu vejo, e isso é uma verdade, que é muito interessante, fazendo planos no estado do Rio, conversando lá com diretores, não só com o Paulo Massado da Sabesp, conversa com diretores lá. Assim, o pessoal faz uma autocrítica, não, nós temos problema, tudo mais. Como é que você não vai considerar opiniões de profissionais que têm 30, 35 anos de dedicação a uma empresa que quer que o saneamento aconteça? Então, o que a gente tem dito é o seguinte, olha, você tem que se adequar ao seu novo tempo. Está aqui, você tem um novo marco regulatório. Mas quem já venceu tantos desafios, tem condições de vencer mais esse. Então, eu tenho visto muito assim, de que, claro, há todos os interesses, eu acho que tem companhias privadas que estão participando, não acredito que mesmo com todo esse monte de dinheiro que vai vir, né, se é que vai vir mesmo, a gente vai ter capacidade de gastar tudo isso. Então, há um espaço também, há um espaço. Mas eu vejo que as companhias estaduais, elas têm ainda muito o que se fazer, o que se dedicar, de se renovar, com atividades como essa daqui. Eu vejo que esse novo modelo, né, que seria, vamos dizer assim, um capitalismo regulado, essas agências reguladoras, elas têm uma contribuição importante. Então, claro, tem os mais variados interesses, mas não é para enxergar como um inimigo, uma agência reguladora, entendeu? Mas alguém que contribua. Mesmo com dificuldades, etc., eu vejo que as companhias estaduais, elas têm condições, eu acho que vocês aqui, pelo histórico do serviço, vocês têm condições de se renovar. O que eu falo assim, se abram, né? Eu fui da Sabesp, eu trabalhei diretamente com o Rodolfo Costa e Silva, que talvez o pai vocês tenham ouvido falar, eu depois trabalhei com o filho. Eu trabalhava fazendo planejamento do interior, e também comecei a trabalhar nesse diálogo com os municípios. Foi muito gratificante, né? Mas o jogo aberto, etc. Então eu vejo que as companhias estaduais têm, vocês têm uma contribuição, vocês podem ir à frente, vocês são capazes de encarar esse desafio. Eu como engenheiro, gente, não é fácil não, né? Você colocou meu currículo, né, Eduardo? É engenheiro, físico, cara que gosta das ciências exatas, vai se meter em audiência pública, oficina, né? Gente, deu certo, Então eu acho que vocês também podem. Para mim, de Cubatão, eu contei a história da Rosinha, né? Vou repetir a história aqui. Então estava lá rolando uma madeira danada na audiência pública, e levantava a Rosinha para o superintendente da Sabesp. A água da minha casa aqui está marrom e não sei o quê. Toda hora. Né? Aí levantou um cidadão lá da primeira comunidade e falou para ela, Rosinha, você não precisa mostrar mais essa água, não, que todo mundo já viu o problema. Aliás, era sábado de manhã, né? Quero dizer que mais tarde eu vou passar na tua casa que você está muito bonita, viu? Então, eu falo isso brincando, mas o que aconteceu? Saiu o superintendente da Sabesp, abraçado com a comunidade, quebrou uma coisa muito difícil que tinha antes. A companhia estadual, vocês sabem disso, não dava satisfação. Então quebrou. Então a gente viu que aí o processo avançou, você percebe? E por isso que eu digo que eu acho que tem sim essa expertise que foi desenvolvida ao longo dos anos, pouco tem. Agora a gente precisa pegar, renovar e seguir para frente. É isso. Daí, com relação à questão das soluções individuais dos sistemas de tratamento ou coleta e tratamento de esgoto, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é que nos planos de saneamento tem sido considerado uma diferenciação, na ponderação do índice de cobertura de coleta e tratamento de esgoto quando há a coleta coletiva, quando há individual, e a segunda é se há alguma cidade que decidiu, porque a gente tem percebido na elaboração dos planos municipais de saneamento, alguns municípios têm, em função da baixa densidade demográfica, né, que não tem uma saturação do solo, então é admitida a hipótese de algum bairro, algum núcleo censitário manter a solução individual, até que ele atinja um índice, né, de demografia exagerada ou limite.
Então, esse é algum município que tem, então, alguma coisa, algum plano que tenha evidenciado uma logística de captação do lodo e destinação adequada do lodo das fossas adequadamente construídas, conforme falaste antes? Então, tem sim. Nós pegamos um município aqui do Vale do Ribeira, Eldorado, Vale do Ribeira, lá de São Paulo, né? Onde fica até a Caverna do Diabo. Né? Então, conhece. Então, lá é um município que, historicamente, a gente vê que a tendência, é quando eu falo estudo populacional, demandas, etc., a população urbana ela vai ser, no máximo, 50% da população total. Então, você tem vários núcleos, você tem quilombolas, etc., que a solução foi uma solução disso tipo fossa-filtro, desde a coisa de mencionar direitinho. Então, se admitiu isso daí, sim, para os pequenos bairros, residências isoladas, fossa modelo, etc. Então, foi colocado no plano. O plano contemplou isso daí, sim. Tá? Normalmente, o que a gente tem visto, aí, por isso que precisa conversar com o plano diretor, né? Que a partir de uma determinada densidade ou populacional, que o sistema individual não dá mais certo, como o caso que eu contei para vocês. Mas isso depende um pouco do zoneamento, você fazer uma análise do zoneamento urbano, né, do plano diretor e o respectivo documento, o zoneamento, para você ver até que ponto que você pode adensar, até onde que a fossa pode chegar, tamanho do lote. Né? A partir dali você tem que ser sistema público coletivo, senão não dá. Mas tem sim, tem colocado nos planos esse tipo de solução. Tá? Ok? Bom, então, professor Antônio Eduardo Gianzanti, nós queremos agradecer a sua participação, que muito contribuiu e como aula inaugural e magna, realmente, no nosso entendimento, que veio ao encontro aí dos objetivos da organização do curso, certamente aos objetivos dos próprios colegas que estão aí participando do curso, da comissão organizadora, do SENGE, da Corsã, que de uma forma tão bacana fizeram esse convênio para levar a efeito esse conjunto de conhecimentos. E uma aula como a sua, para início de um curso dessa magnitude, vem justamente ao encontro dessa qualidade do conhecimento, das informações, dos conceitos e dos entendimentos. E a ideia era justamente passar para todos nós essas informações, dados históricos, entendimentos a respeito do saneamento, de desafios, a importância da engenharia e dos engenheiros nesse momento e nesse contexto tão desafiador, no sentido de cumprimento daqueles compromissos estabelecidos, todos eles pautados pelos planos municipais de saneamento, que ao fim e ao cabo são os elementos e são os documentos balizadores da relação prestador de serviços e prefeitura. E, portanto, o senhor veio nos trazer muitas informações ótimas que vão nos fazer aí refletir, vão nos fazer certamente melhorar a nossa visão, ampliar a nossa visão, de modo a encarar esses desafios com técnica, com método, com a capacidade das pessoas, e a gente espera que todos aqui presentes, fundamentalmente também os colegas que estão iniciando o curso, possam, a partir dessas informações, motivarem-se cada vez mais para as outras 192 horas. Não, 4 já foi hoje. 192, por isso que eu já diminui. Esqueceu de falar da prova, não tem que dar prova, não? Não. Lá na saída, junto ao coquetel, terá uma prova. Né? Bom, então agradecemos. Não sei se o senhor quer fazer algumas considerações finais. Olha, eu agradeço a oportunidade, espero que tenha, vamos dizer, valido a pena uma sexta-feira à noite, né? Valido a pena, mas, brincadeiras à parte, sucesso. Tá? Acho que mais do que evidente a necessidade que o país tem dessa capacitação. Então só posso desejar sucesso, mas vai sobrar para vocês a pesquisa, eu vou mandar, vamos dar um jeito, vocês vão colaborar com a gente também, tá bom? E estamos à disposição. Muito obrigado pela atenção, tá bom? Obrigado.